Bom dia aos amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político, direto de Brasília, neste sábado, dia 4 de abril. Quanto mais a crise do coronavírus avança, mais fica evidente a incapacidade do governo Bolsonaro de dar respostas rápidas e objetivas, seja no campo da saúde, seja no campo da economia. Um exemplo disso é que mesmo o Brasil, tendo o exemplo da China, o exemplo da Europa, o Brasil não se preparou para enfrentar a crise. Esta é a verdade. Não comprou testes suficientes para a população de risco, não comprou equipamentos de proteção individual para atender os nossos profissionais da saúde, não conseguiu montar leitos, não comprou respiradores mecânicos, não contratou médicos, enfim, não fez a lição de casa. Agora a conta vai chegar, com toda certeza. O risco de um colapso no atendimento de saúde no nosso país é cada vez mais evidente, infelizmente. Na área da economia, não é muito diferente. Um exemplo é que a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram na semana passada a renda básica emergencial, uma renda para atender os desempregados, os trabalhadores informais, aqueles que estão em situação vulnerável. Um recurso emergencial. Ora, um recurso emergencial aprovado a semana passada na Câmara, até agora o governo não conseguiu liberar o recurso. E é um recurso de R$600 por pessoa, até R$1.200 por família. A desculpa do governo são os entraves na legislação, mas isso não existe. O STF disse que não tem, o TCU disse que não tem problema, o Congresso falou que não existe problema na legislação, mas o governo insiste e não leva adiante a medida. Para não ter mais desculpa para o governo, para essa questão da falta de ação, a Câmara aprovou ontem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e também de contratações para fim específico de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia internacional. É o que estão chamando da PEC do orçamento de guerra. Esse orçamento permite a separação dos gastos realizados para o combate do coronavírus, separado dos gastos do orçamento normal da União. Então, essa medida, ela facilita a execução orçamentária, mas vale somente enquanto durar o estado de calamidade pública. Mais uma vez, a Câmara faz o dever de casa e cria todas as condições para o governo agir. Não seria necessário, volto a repetir. O STF, o TCU, o próprio Congresso mostrou que não precisava mudar a Constituição, mas o governo continuava paralisado e com essa justificativa. Agora não tem mais desculpa. O governo precisa liberar o dinheiro para os mais necessitados. Esse é o desafio do momento. É bom registrar que na votação dessa proposta de emenda à Constituição para instalar esse orçamento, esse regime extraordinário fiscal e financeiro, o Partido Novo tentou se aproveitar dessa votação para
cortar salário dos servidores públicos. É isso mesmo. O Partido Novo apresentou 2 emendas tentando aprovar o corte de até 50% nos salários dos servidores públicos. Essas emendas foram muito debatidas, uma grande polêmica ontem na Câmara, mas elas foram rejeitadas. Até porque não é só por conta de defesa do servidor público, porque nesse momento é muito importante valorizar o servidor que está na saúde, que está na educação, que está no sistema de segurança e que terão uma atuação fundamental para a superação dessa crise. Mas também é por conta da economia, porque uma ação como essa só pioraria a economia na medida que tiraria o poder de compra de milhares e milhares de pessoas, não apenas no nível federal, mas nos estados e também nos municípios. Ontem também o PT, PCdoB, o PSOL e o PSB entraram no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória 936. Que medida provisória é essa? Essa medida provisória é aquela que autoriza empresas a reduzirem jornadas de trabalho e cortar até 100% dos salários. Isso mesmo, emenda colocada na calada da noite, na madrugada do dia 1º de abril. E já está valendo, porque é medida provisória. Então, o governo fez essa medida provisória, então ela permite a redução da jornada de trabalho e corte de até 100% dos salários, e a justificativa é que vai ter uma compensação aos trabalhadores com a parcela do seguro-desemprego. Ora, seguro-desemprego já é um direito do trabalhador, mas não é só isso. As primeiras projeções feitas apontam que terão perdas de até 42% no seu rendimento aqueles trabalhadores que ganham mais que um salário mínimo. Um absurdo. E já está valendo. Então, por isso, PT, PCdoB, PSOL e PSB entraram com a ação direta de inconstitucionalidade no STF para a suspensão dessa medida provisória, argumentando que ela fere direitos previstos na Constituição brasileira e também nas leis trabalhistas, na CLT. Então, é mais uma disputa que está tendo aí com o governo. O fato é que o clima continua tenso, cada vez mais tenso em Brasília, na medida que o governo federal não consegue dar as respostas efetivas, seja no campo da saúde, seja no campo da economia. Um abraço a vocês.